Olá, pessoal. Continuando o conteúdo que a gente estava estudando na aula passada, o texto A Escola, a gente vai para a segunda parte dele agora. A segunda parte do texto, eu dividi em 3 partes, né? Arbitrariamente, o texto não é dividido em 3 partes, foi eu que dividi para a gente poder trabalhar na sala. Na sala não, né? Na videosala. Saudade de sala, que Deus a tenha. Dividir o texto, então nós vamos para a segunda parte agora. Nessa segunda parte, o texto vai falar sobre 2 pontos que vão estar nas próximas atividades de vocês. Eu vou explicar um pouco sobre esses pontos e a atividade que eu pedi para vocês, né? Então, primeira pergunta que eu faço para vocês sobre essa segunda parte tem relação com o que a autora vai falar sobre a relação professor-aluno, né? Que é um dos pilares de sustentáculo da escola, quer dizer, a escola como instituição, ela funciona para colocar alunos em contato com professores, né? Professores com contato com alunos, para que a aprendizagem aconteça a partir dessa relação, né? Então, para pensar a aprendizagem, a gente precisa pensar nessa relação. Tem aprendizagem fora dessa relação, mas uma das principais fatores da aprendizagem vai se dar justamente nessa relação. Então você já deve ter imaginado ou lembrado, né, de momentos em que você aprendeu bem porque gostou da disciplina, porque gostou do professor, porque admirava o professor. E disciplinas que você não aprendeu bem porque você não gostava do professor, não gostava da disciplina e não tinha uma boa relação com ele. Então a gente sabe, né, da psicologia, que a relação que a gente tem com os professores, que são relações humanas, né, vão impactar nessa aprendizagem, porque a aprendizagem ela se dá justamente nessa relação, nessa mediação que um professor faz do conteúdo para o estudante. Então, existem várias formas de pensar e conceber essa relação. A autora vai partir da ideia, né, de que uma forma mais tradicional seria a ideia de alunos como receptáculos, né? Isso que o Paulo Freire vai chamar de vasos, né, que vão ser enchidos pelo conteúdo que o professor vai despejar ali, como se o aluno fosse um receptáculo vazio, né, que vai receber do professor o conteúdo. A gente viu nas aulas passadas que isso tem uma relação forte com o ambientalismo, né, uma concepção ambientalista de que é o ambiente que tem informação e aí o sujeito absorve do ambiente. Então o professor, sendo esse ambiente, vai passar esse conhecimento para o aluno, que vai recebê-lo tal qual lhe é passado. Então essa concepção de aluno como receptáculo cria certas barreiras na relação professor-aluno, né? O professor deixa de enxergar potencial nesse aluno, e aí toda a educação vai girar em torno desse aluno que tem como valor máximo ser obediente, ser quietinho, não fazer bagunça, não atrapalhar a aula, anotar tudo que o professor fala, reproduzir exatamente o que ele falou. Tudo isso tem a ver com a concepção de aluno como receptáculo. E uma concepção que vem junto com essa seria então a recepção de professor como um adulto autoritário, como um sujeito que precisa mandar, que precisa coordenar tudo ali, que precisa ter o controle da sala de aula, que precisa estar no domínio de tudo, né? Que precisa saber tudo que tem para ser sabido, né, daquele conteúdo, e não aceita que o professor não seja esse instrumento de dominação dentro da escola, né, na relação com o aluno. Então, essa concepção de professor como autoritário e aluno como receptor, elas têm se cruzado, né, elas têm se encontrado na prática escolar, e aí reproduzido uma série de relações que vão ser problemáticas do ponto de vista psicológico, e a autora vai discorrer sobre essas questões no texto. Então dei uma lida lá, e a pergunta que eu faço primeiro para vocês, então, na atividade 2 é: quais são os problemas dessa concepção, né? Como que significa essa concepção e quais são os problemas que ela acarreta, tá? A segunda pergunta, a gente vai entrar num outro campo, numa outra discussão, que é a ideia da autora, que a autora coloca, de que a escola já foi muito criticada. A gente já passou aqui, inclusive, vários momentos da aula criticando posturas escolares, aquilo que a gente encontra na escola hoje, a relação de poder, a questão do saber, as metodologias de ensino, a relação professor-aluno, tudo isso a gente questiona, né? Então uma série de autores vai se colocar ao longo da história, né, antropólogos, sociólogos, filósofos, que vão se colocar e pensar o seguinte: a escola precisa acabar, ela é uma instituição que serve para a reprodução do poder, que ela serve para manter o status quo na sociedade, então ela é uma instituição que precisa acabar, nós precisamos pensar em outras formas de ensino-aprendizagem que sejam mais livres.
Esse tipo de pensamento já ocorreu no passado e a autora se coloca contra esse pensamento. Ela diz que não, que é importante que a escola exista enquanto instituição formadora do ser humano, mas que ela precisa ser repensada, né? E aí ela vai argumentar do porquê que ela acha que a escola precisa ser mantida. Então a segunda pergunta que eu coloco para vocês é: por que manter a escola? Né? A autora vai defender a ideia de manter a escola, sim, tá claro lá no texto, e aí ela vai argumentar por que manter a escola, tá? E aí eu quero que vocês me apresentem, então, por que a escola deve ser mantida do ponto de vista da autora. Tá? O seu ponto de vista é importante, mas a gente vai discutir ele em outro momento. Primeiro eu preciso entender que você entendeu a ideia da psicologia sociohistórica trazida aí por essa autora, que é a Ana Bock, tá? Então, boa atividade para vocês. Boa semana. Nos vemos na aula. Abraço.